Eu sou Ofira Morgan, sacerdotisa e escritora, e eu ajudo homens e mulheres como você a se reencontrar em sua espiritualidade, a reconhecer a sua essência e descobrir mais a respeito de você, para então viver relacionamentos harmônicos, alinhados com a sua essência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, hoje nós vamos continuar tratando do assunto da unicidade e dualidade, que a gente tratou na semana passada. Ainda vamos fazer alguns outros vídeos sobre o assunto, mas hoje especialmente nós vamos falar sobre luz e sombra. Esse é um assunto, muito recorrente, não só nas vertentes filosóficas, na psicologia, mas na religião também. E existe um entendimento a respeito desse assunto, principalmente pela psicologia junguiana, de Carl G. Jung, que trouxe para a psicologia, para a ciência, essa temática dos arquétipos e também dessa questão da luz e sombra. E ele dizia que a sombra, porque ele tratou muito mais sobre a sombra, nossa sombra seria aqueles conteúdos inconscientes, que são relegados à inconsciência, porque não estão alinhados àquilo que a sociedade espera de nós, enquanto nos papéis sociais, na forma como nós deveríamos nos comportar, e o ego, como estrutura psicológica, tenta fazer essa projeção de uma imagem que é mais socialmente aceita pelos outros e nos convence, segundo Jung, de que nós somos seres humanos perfeitos, completos, que nós somos até melhores do que a gente acredita que nós somos. Nesse caso, em termos, obviamente, desse alinhamento com o que é socialmente aceito, Mas é interessante falar sobre a sombra nesse aspecto, porque ele dizia que a individuação, que seria esse alcance da formação completa e única, na unicidade do indivíduo, seria a integração dessa sombra, o reconhecimento da sombra como parte de nós. Então seriam aqueles conteúdos da nossa consciência, as nossas qualidades, digamos assim, características, nem tão luminosas, nesse caso, que não são alinhadas a esses padrões sociais, que nos integram e nos fazem até muito mais interessantes por conta disso. É importante trazer também essa noção que a gente sempre fala muito de luz e sombra, pelo Yin e Yang, que é aquela noção do taoísmo, de que luz e sombra, na dualidade, em termos de opostos complementares, conviveriam numa posição harmônica, uma estrutura harmônica. E que isso traria a criação da natureza, a criação do universo. Por essa interação entre luz e sombra, entre todos os opostos, que isso traria a movimentação para a criação, para a gente ter coisas muito mais interessantes, mais novas. E quando a gente fala de trabalhar a sombra, é uma perspectiva que eu quero trazer para vocês, é que nós nunca vamos ter completamente luz dentro de nós, nessa perspectiva. Porque a todo momento nós passamos, conscientemente ou não, por questões de escolha. Nós passamos o tempo todo escolhendo como nós vamos atuar em certas situações ou não, dependendo do que é preciso, do que nos é cobrado, do que nos é demandado na situação, no contexto. Então, a todo momento, você vai rejeitar algo em você para dar vazão a outro. Então, a gente tem aquela noção, de que nós vamos iluminar, que digamos assim, a espiritualidade, até pela palavra iluminação, que na verdade não tem a ver com isso, mas a gente pode falar em outro vídeo, mas a gente tem essa fantasia até de que nós vamos iluminar nossos defeitos e trazer para ficar benéfico para nós e para os outros, para que a gente possa se espiritualizar nesse aspecto, que a gente evolui pela iluminação da sombra. Mas, na verdade, o reconhecimento de tudo como um todo completo, luz e sombra, todos os opostos trabalhando na complementaridade, é que é a verdadeira individuação. Então, o Jung ele já trouxe essa noção de que a todo momento nós vamos ter essa sombra vai ser alimentada, digamos assim, por coisas que a gente rejeita em nós, e que nós rejeitamos no outro. Muito do que a gente fala de conflitos nos relacionamentos, em todos os relacionamentos, não só os amorosos, tem a ver com essa questão de rejeitar no outro aquilo que a gente rejeita na gente, que tem a ver com a nossa sombra, nesse aspecto.
E obviamente que essa escolha nem sempre é consciente, né? O nosso ego procura projetar essa imagem da gente, como eu falei no início, e rejeita algumas coisas. Aquilo que não é tão, que não vai ter tanto benefício para você, né? Aquilo que não vão gostar tanto em mim, aquilo que eu tenho vergonha de mostrar, ou que eu sinto culpa de ter, né? E no nosso processo de desenvolvimento, nós passamos por isso, né? Por ir selecionando pelo contato com o outro, nós vamos selecionando aquilo que a gente sabe que vai ter um reforço das outras pessoas ou vai ter uma punição, nesse caso. Né? Se a pessoa vai gostar daquilo que eu estou fazendo ou não. E às vezes a gente rejeita algumas coisas por esse parâmetro do outro, a gente rejeita algumas coisas na gente que são importantes para nós e as relegamos para a sombra. Então, nem sempre a sua sombra é aquilo que é prejudicial para você. É importante a gente pensar nisso, porque trazer à luz algumas coisas não quer dizer que a gente não vai deixar de ter uma sombra para sempre, né? Se tornar só luz, né? Nessa existência que a gente está falando aqui, na existência material. Mas em alguns aspectos é importante que a gente fuce essa sombra de tempos em tempos para ver se não é justamente aquilo que eu estou rejeitando em mim que vai me trazer uma mudança de perspectiva na minha personalidade, na minha vivência. Então, se eu sempre fui muito boazinha e eu aprendi que dizer não era ruim, porque as pessoas rejeitavam isso, eu relego essa minha postura assertiva de dizer não para minha sombra. Aquilo eu vejo como uma coisa ruim em mim. Não, eu não posso ser assertiva, eu não posso lutar pelos meus interesses pessoais, porque isso é ruim. E a gente vai aprendendo algumas coisas, lembrando que o nosso mundo não é completamente são, né? Então, muito do que as pessoas nos fazem acreditar que é ruim em nós é porque existe uma questão inconsciente, né, do inconsciente coletivo que leva a isso, e algumas outras coisas que deveriam ser rejeitadas são aceitas, né? Então a gente vai relegando à sombra isso. E com o passar do tempo, a gente não sabe mais reconhecer essa questão do que seria importante para mim enquanto indivíduo. Para eu passar pela minha individuação, alguns conteúdos da sombra vão ter que vir à tona para mim. E que nem sempre eles são maus, digamos assim. A gente tende a acreditar que a luz é só bom e que a sombra é só mal. Então a gente tem que desmistificar essa noção de luz e sombra. E isso acontece com todas as polaridades. Por isso que a gente já rotular como bom e mal é uma coisa complicada. Porque nem sempre funciona tão preto no branco assim, né? Então, hoje é o que eu queria deixar para vocês aqui, essa questão da luz e sombra. Eu vou falar sobre algumas outras dualidades, né, que são mais famosas, digamos assim, pra gente ir conversando. E eu queria deixar hoje um exercício para vocês fazerem, né, porque a gente só passa pela transformação pela experiência, eu acredito muito nisso, que é escrever num caderno algumas das coisas que você acredita que você tem rejeitado em você, porque você acha que é mal, né? Porque você acha que vai ser rejeitado pelos outros, ou porque não tem utilidade para você. Anote num papel, uma folha de papel, e analise, neste momento agora, de tudo que você aprendeu que era mal, se aquilo não teria uma função na sua vida neste momento. Então, no exemplo que eu dei do dizer não, eu parei de dizer não para os outros, eu aceitei tudo que me disseram, tudo que me pediram, eu fiz. Eu passei a servir as pessoas e isso me trouxe prejuízos pessoais. Porque depois de um tempo, quando a gente diz muito sim para os outros, a gente para de ser respeitado pelos outros. Quando você disser não a primeira vez, a pessoa vai fazer um escândalo, vai achar um absurdo você ter rejeitado ela naquele momento. Então isso te trouxe uma estafa, talvez psicológica até, de estar sempre tendo que fazer o que os outros esperam que você faça. Então escreva num papel e analise com carinho as suas sombras que você acredita que são sombras, e talvez seja isso que vai te ajudar a integrar o seu eu, a partir do seu eu superior, de uma forma mais harmônica, mais complementar, e te tirar de alguns apertos do autoconhecimento que você tem passado agora. Então, a gente se vê no próximo vídeo com mais um tema sobre as dualidades. Eu espero vocês aqui. Um beijo a todos e todas.